Senhor Deus possa abençoar você, a sua casa, e temos a certeza daquilo que acabamos de ouvir, através dos louvores, das orações feitas neste lugar, o Senhor Deus irá cuidar de cada um de nós. Abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de Efésios, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos, e assim como temos dito, ensinado, pelo menos essa tem sido a direção que Deus tem nos dado para esse tempo, que você possa sair essa noite daqui certos de que a graça do Senhor, a bondade do nosso Deus está presente neste lugar, e é através desta graça que nós somos salvos. Efésios capítulo 6, versículo 12. Qual que deve ser a origem do nosso comportamento em relação às pessoas que chegam aqui com problema? Você lembra que é importante a gente fazer uma breve sinopse do que já aconteceu, daquilo que você já ouviu? Por exemplo, você já ouviu que o apóstolo Paulo escreve às igrejas. Essas igrejas, elas são mencionadas por João, lá no livro de Apocalipse. E eu queria que você, de uma forma atemporal, entendesse que hoje, aquelas igrejas que são mencionadas no livro de Apocalipse, elas de alguma forma se encontram na nossa igreja, com as características que Deus foi trabalhando durante esses anos todos da igreja na terra. Então, nos primeiros séculos da igreja cristã, o comportamento é o mesmo de hoje, porque o apóstolo Paulo escreveu com a mesma autoridade para aqueles que estavam primeiro e também para aqueles que virão após esta geração serem alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Você consegue ter essa visão? Amém? Amém? A Bíblia se aplica, é isso que eu estou dizendo, para o cristão do primeiro século, mas também se aplica da mesma maneira para o cristão de hoje. Amém? Compreenderam? Concordam com isso? Sim ou não? Sim. Então há uma unanimidade de que o texto bíblico, ele está num tempo fora do nosso tempo, foi escrito num tempo fora do nosso tempo, mas ele é 100% aplicável nos dias de hoje. Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque esse versículo vai nos dar uma direção que talvez, obviamente, você já ouviu falar sobre a armadura de Deus. Mas eu não vou pregar sobre a armadura de Deus. O texto vai nos fazer enxergar, pelo menos essa é a revelação que nós estamos buscando, entender que o apóstolo falou para aquela igreja serve para a igreja hoje. Amém? Pastor, por que o senhor está insistindo tanto com isso? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades. Então, o problema do cristão do primeiro século não é o mesmo problema do cristão do dia de hoje. Certo? Eles tinham problema com o celular, tinham problema com a internet. Alguém chegou para mim ontem, eu acho, e falou assim: o Instagram, o Facebook e o WhatsApp vai parar. Nem sei se parou. Estava fazendo tantas outras coisas que eu não sei se parou, não sei se vocês sabem me dizer se parou, se não parou. Não, tudo bem. Imaginemos que tivesse parado, seria um problema para muita gente. Imagine você que é do aplicativo, do Uber, que precisa do aplicativo para pegar um cliente. Imagine os processos jurídicos que precisam, por serem online, da internet. Obrigado, amado. Imagine, os irmãos estão compreendendo? Não é um problema? Claro que é um problema. Mas esse problema é o problema da igreja do primeiro século? Não. Eu poderia falar uma porção de coisa
que tinha lá como problema, mas que hoje não é mais problema, e tem uma porção de coisas hoje que nós consideramos problema, que lá não era problema, porque nem existia. Consegue entender? Sabe o que é overbook? Sabe? Você compra uma passagem, chega lá para fazer o uso daquela passagem, e a companhia te avisa com antecedência, na hora, assim, o avião foi cancelado, porque há uma grande instabilidade no ar. Era o problema na época dos cristãos? Não era. Mas qual era o problema comum e que vai ser comum daqui a 1000 anos? A nossa luta é contra os principados e potestades. Pode rir. Você está se preocupando, ficando ansioso, doente, encharcando seu coração de problemas que não são problemas. E é o quê? São ferramentas potencializadas no mundo espiritual. Vou traduzir, não fica preocupado com isso não. O diabo pega aquilo que é pequenininho, na ótica humana é muito grande, mas para o diabo é pequenininho e faz ficar do tamanho de Golias na tua vida. E ele tem a capacidade astronômica de fazer isso. Você sabe por quê? O diabo existe desde a fundação do mundo. Ele sabe fazer isso. Ele sabe desestabilizar a sua emoção. Ele sabe tirar a sua alegria com uma facilidade como de ninguém. Ele sabe tirar a sua paz. Ele sabe causar guerra aonde não era para ter guerra. Ele sabe dividir onde está todo mundo agarradinho. Ele sabe criar problema onde não tem problema. Porque a nossa luta é contra os principados e as potestades. Contra os, leiam. Eu fico meio aqui abismado, quando eu peço para ler, irmão, não é para dar tempo de eu beber meu suco, não. É para os irmãos lerem. Por favor. Contra os dominadores deste mundo, o quê? Tenebroso. Quem domina não é você. Quem domina não é você. Quem está no controle de tudo isso que está dando errado não é você. Por um lado é bom. Qual é o aspecto positivo dessa afirmação? Obrigado, amado. Obrigado. A consideração positiva dessa afirmação. Ele que vai dar conta. O que está acontecendo na tua vida de errado agora, tem uma influência de uma pessoa que vai dar conta disso. Vai dar conta para quem? Repita assim: eu sou do Senhor. O diabo vai dar conta para o Senhor. Nós vamos ver isso no texto. Graças a Deus está escrito. Eu quero que você foque exatamente no que está escrito. Tem alguém que domina. Então uma coisa que deveria ser pacífica vira o quê? Guerra. Que deveria ser tranquila gera intranquilidade. Uma coisa que você deveria ter paz, você fica ansioso. Uma coisa que deveria prosperar, míngua. Você está tudo fazendo tudo certo, irmão. Você ora, você vem à igreja, você dizima, você está tudo certo. Está dando tudo certo, mas lá no mundo espiritual está tudo certo. E aqui está dando tudo errado. O que acontece com você? O que acontece com você? Você desanima. Não é assim? Claro que é. Paulo viu isso. Nós vamos ler isso nos últimos versículos desse capítulo. Paulo fala assim, olha, preste atenção no que está acontecendo lá no mundo espiritual para que não traga reflexo e nem mude o seu comportamento com as pessoas que estão à sua volta, porque elas não são a razão da sua luta. Nós não estamos falando aqui de pessoas que nunca ouviram sobre isso. Nós estamos falando para uma igreja que ouve todo dia, que existe sim o bem e o mal,
Jesus e o diabo, o céu e o inferno. Nós estamos falando com pessoas que entendem o que é a religião. Não é só o motivo de estarmos aqui, não. Tem que ser a essência. Considerando isso, ele ainda diz mais: contra as forças espirituais do mal, aonde? Aonde? Nas regiões celestiais. Como que você luta com um demônio lá no céu? Com espada, espada de fogo? É isso? Pode até ser, tem quem acredite, né? Assim. Pastor, ora para o anjo vir com a espada de fogo. Senhor, manda a espada de fogo. Eu não sei quantos são da minha época, eu não sou tão velho, mas eu gostava do Lion, do Thundercats. Lembram do Thundercats? Cara, eu gostava quando ele tirava assim a espada e botava à frente dele e falava assim: me dê a visão além do alcance. Vamos fazer uma analogia? A espada é a Bíblia. E quando nós temos um problema na nossa vida, quando nós pegamos a Bíblia, nós podemos usar isso. E pedir ao Senhor o quê? Senhor, me dá uma visão além do alcance. Só que a gente não está conseguindo usar no mundo espiritual as ferramentas que Deus deixou aqui na terra. A gente não sabe usar a palavra de Deus contra o diabo. Não é porque você não guardou no seu coração, não. Quer ver um exemplo? Mateus capítulo 4. O diabo, quando tentou Jesus, Jesus respondeu ele baseado aonde? Na palavra. O diabo sabia que Jesus era Deus? Sabia. Lembra o que aconteceu no livro de Êxodo, capítulo 3, quando o homem caiu? E logo assim que caiu, quem foi chamado por Deus para prestar conta do pecado do homem? Primeiro o homem, depois a mulher, e depois o diabo. Não foi nessa ordem? Foi nessa ordem. Então o diabo sabia, que Jesus sabia a resposta que ele ia receber. Mas sabe como que ele usou a palavra? Primeiro com autoridade. Primeira coisa que o diabo ficou, ele ficou por conta. Quem está falando é o Senhor. O teu Senhor. Não é qualquer um, não. Eu quero agora que você se prepare para isso. No mundo espiritual, quem fala por você é o Senhor. Aquele que já venceu o diabo. Aquele que já pôs o diabo no lugar dele. Aquele que sobre ele, acima dele, nas costas dele, para ficar bem claro o que eu quero dizer, carregou os meus problemas. Só que o diabo pega um probleminha, joga no mundo terreno e aquilo potencializa, fica grandão e você esquece que é o Senhor que é com você. É esse Senhor. Segundo, Jesus falou porque ele guardou no coração, ele sabia o quê? De cor, concorda? Mas basta saber de cor ou precisa saber a hora para usar? Saber a hora para usar. Sabe qual era a hora para usar? A hora que ele foi tentado. Sabe, quando alguém bate na tua porta para te tirar a paz, é a hora que você está sendo tentado. Em tudo você pode ser tentado, mas não pequeis. Sabe a hora que alguém chega na sua casa só para te trazer guerra? Ali é a hora de usar a palavra, meu irmão. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Manda a visita embora. Você já teve a capacidade de fazer isso? Já chegou ao ponto de você pedir a alguém que chegou na sua casa com uma carga? Eu vou usar esse termo, embora eu entenda que isso são coisas espirituais com mais profundidade. Chegou alguém carregado na tua casa, mas com muita coisa ruim. E você pegou e deixou ele sentado no sofá. Como que você acha que o mundo espiritual age? É com a sua autorização. Então, quando isso acontecer na sua casa, o que você deve fazer? Vai embora, diabo. Porque somente ao Senhor teu Deus servirás e somente a Ele vai adorar. Vai embora, sai daqui. Repreenda, não precisa ser indelicado. Precisa ser indelicado? Precisa bater a porta e falar, lá vem aquele coisa ruim. Precisa? Não, mas você consegue entender que Jesus estava
com autoridade, porque ele foi levado por Espírito para aquele lugar para quê? Para orar. Então a autoridade de quem tem a palavra vem por intermédio de uma intimidade com quem? Com Deus. E aí a coisa ruim chega, você tem autoridade para falar o quê? Está repreendido. Vai embora. Esse negócio de olho gordo, está repreendido. E de inveja? E de ciúme? E de tirar a tua paz? E de trazer coisa ruim para a tua casa? De querer o seu marido? E de querer a sua mulher? E de querer destruir os teus filhos nas drogas? Mas você tem que estar com a autoridade de Deus para repreender. Está entendendo? Isso não é um ofício do pastor. Pastor, tem um vizinho endemoniado lá em casa. Vai lá orar. Não é vai lá orar não, irmão. É eu vou orar. Eu vou fazer. Porque a minha luta não é contra o vizinho. Mas o vizinho está sendo potencializado de forma ruim para tirar o quê? A minha alegria, a minha paz. Você está compreendendo isso, amado? Compreenderam? Beleza, agora vamos entender agora o que eu quero ensinar essa noite. A pessoa entra na igreja e ouve isso, acha que pode fazer tudo. Lembra dos discípulos? Lembram? Os discípulos estavam andando com Jesus, Jesus chamou para orar, botou 3 orando, tinha uma montoeira de gente já dormindo. 3, os mais próximos, estavam do lado de Jesus. Jesus volta e encontra os mais próximos como? Dormindo. Ele acorda, levanta aí, irmão. Ele levantaram. Falou, vai na cidade que tem uma pessoa lá endemoniada e vocês vão expulsar o demônio. Aqueles 3 certamente, entendo eu, limpou o olho e falou, meu Deus do céu, lá vai a gente arrumar problema. Mundo espiritual, autoridade, tenho uma palavra, estou vivendo com Jesus, agora é minha vez de praticar. Foi na cidade. Não sei o tempo, mas imaginemos que pela distância, 4 horas depois, os discípulos voltaram. E voltaram como? Decepcionados. Lembram disso? Jesus faz a seguinte pergunta para eles. Como foi? O que eles responderam? Não foi nada bom. Deu tudo errado. Voltaram desencorajados. Voltaram desanimados. Voltaram arrasados. Voltaram com vontade de ir embora. Não é assim? É. Aí Jesus falou, sabe por que deu errado? Agora eu vou usar alguns versículos deste capítulo para você entender aquela resposta. Vamos lá, irmã Cristiane. Versículo 19. Versículo 19. Leiam, por favor. Primeira razão. Orem também por mim, para quê? No abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com o quê? Tornar conhecido o mistério do... Por que deu errado? Aquelas pessoas estavam com Jesus, mas não tinha na boca a palavra. Poderia ter no ouvido, mas não estava na boca. Qual é a diferença? Você ouvir e está na boca. Quando está na boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. Segunda razão, não tinha ousadia. O que é ousadia? Repita, coragem. O que é coragem? Ele está com um grande exército para vir contra mim. Eu venho, não foi assim? Davi, um exército todo, um homem grandão. Eu estou aqui em nome do Senhor dos exércitos. Pode vir, incircunciso. Hoje eu vou cortar tua cabeça. Isso é ousadia. Na prática, muitas vezes nós temos a palavra no nosso coração, mas nós não temos ousadia. Nesse tempo onde um mosquitinho pequenininho tem matado uma porção de gente no Rio de Janeiro, a gente não tem ousadia para orar assim, Senhor, não tem remédio para isso.
leve para bem longe os mosquitos da minha casa. A gente acha que isso é loucura. Quer ver uma prova disso? Quantos oraram já assim? Vou repetir a oração. O problema não é um mosquito desse tamanhozinho. A gente está preocupado em comprar o repelente. Não é assim? A gente está preocupado em fazer o quê? Que é necessário. Tirar a água parada, botar areia onde tem água parada, limpar, jogar um pouquinho de cloro. Não é isso que nós estamos preocupados? Agora, quantos oraram para o mosquito não chegar lá? Pastor, que loucura, eu vou orar para o mosquito. É o meu problema. Isso é ousadia. A gente ora para quem está com câncer. A gente ora para não morrer. Para quem está nas drogas. A gente ora para não fazer isso. Quem está muito, mas muito ruim. Não é assim? É. A gente não pede para que o Senhor evite o problema. A gente não ora pedindo ao Senhor para que antes de eu sair de casa, o Senhor afaste os buracos da rua, para eu não cair. Um pneu do meu carro custa R$700. Se eu furar o pneu, eu não tenho dinheiro para botar outro. Você acha que isso é loucura, não é? Não acha? Você acha loucura você ter 5 quilos de arroz para 20 pessoas e dar o mês inteiro? Você acha loucura? Talvez isso possa ser loucura para algumas pessoas, mas as coisas espirituais são loucura para as pessoas. E quando você começa a entender, antes de você tomar a sua próxima droga, que é um remédio, é uma droga, você diz ao Senhor, Senhor, eu estou aprendendo que faz total diferença no mundo espiritual eu acreditar que esse dia vai ser o último dia que eu vou tomar isso aqui. E pela fé eu repreendo a enfermidade que está sobre o meu corpo. E com a fé em Cristo Jesus, eu autorizo o Senhor me curar. E pela fé que a tua palavra me dá, eu posso dizer que já estou curado em nome de Jesus. Ousadia. Ah, pastor, mas ninguém me ensina a orar assim. Eu não estou no ambiente onde as pessoas têm esse hábito, porque determinados grupos têm outros tipos de hábitos. Mas a palavra está dizendo que eu preciso ter ousadia. Problema financeiro é um problema comum. Todos nós temos, à medida da possibilidade, alguns mais, outros menos. Mas você já orou por aquilo que Deus tem para a tua vida no mês de maio de 2024? Pastor, maio? Por que maio? Não sei, mas pode ser que em maio Deus tenha alguma coisa especial pela tua vida. Nós não fazemos orações assim. Nós nos acostumamos a orar pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo dia da manhã, o dia depois. Acabou, a comida em nome de Jesus, amém. Nós já nos acostumamos a carregar a Bíblia, sabendo que a Bíblia não é um amuleto, mas nós usamos a Bíblia como um amuleto. Eu já tive a falsa impressão de que alguém poderia, num momento de exorcismo, ou seja, de expulsar o demônio de alguém, pegar a Bíblia, como acontece nos filmes hollywoodianos, e passar na testa do diabo e o diabo sair correndo. E eu já vi o diabo comer a Bíblia. E falar, eu sei mais Bíblia do que você. E fazer citações das mais difíceis e diferentes que tenho. Uma igreja sem ousadia é uma igreja que não conhece o poder de Deus. Pastor, mas isso eu estou entendendo que é Paulo falando para a igreja aqui, mas a nossa preocupação são os que vêm de fora. Se os que estão aqui não exercitarem esta ousadia, como quem vem e chega pela primeira vez num lugar, vai achar que esse lugar vai achar que esse lugar é um lugar frio. Não é porque a gente não grita que a gente não tenha poder. Lembre disso. Não é porque a gente não pula, não é porque a gente não faça algumas outras coisas que outros grupos religiosos fazem, que Deus não está aqui curando, nos dando discernimento, salvando, levando a palavra ao coração do pecador e trazendo o pecador para perto de Deus. Não significa isso. Mas a igreja precisa acreditar na ousadia. Ela precisa ter coragem. Ousadia não é abrir um negócio novo. Ah, pastor, vamos abrir 10 igrejas em um ano. Não é nada disso, cara. Ousadia é eu saber que o diabo está agora, nesse momento, pensando em fazer alguma coisa para quando você sair daqui te entristecer.
Porque esse é o grande projeto do diabo. Por um lado, o grande projeto do Espírito Santo é trazer conforto e alegria ao seu coração. Mas qual é o grande projeto do diabo? Te entristecer, trazer amargura. Pastor, agora caiu a ficha. Eu achava, por estar na igreja, que eu já estava... Liga para mim ali, pastor, irmão Jorge. Eu estava revestido do Espírito Santo. Está. E estando revestido do Espírito Santo, eu tenho a ousadia? Tem. Eu tenho o discernimento do Espírito? Tem. Eu tenho as ferramentas espirituais necessárias para vencer o diabo? Tem. Mas se você não usar, não tem. Se você não usar com a tua mulher, não tem. Se você não usar no teu patrão, não tem. Se você usar na escola, não tem. Compreenderam o que Paulo está falando? As pessoas chegam e nós vendemos um evangelho de graça, de salvação e de poder. Aí a pessoa chega aqui e as pessoas estão aqui sem graça, perdidas e sem poder. Isso afasta as pessoas da igreja. A gente precisa mudar a nossa doutrina, a gente precisa mudar o nosso comportamento. Nós temos liberdade para isso. E fundamento, que é o melhor, né? O que está sendo ensinado está onde? Na palavra. Não está no manual de dons espirituais de Rick Warren. Isso é sério, depois você entra lá, ele divide os dons espirituais em 32 dons, você vai ver quais são. Você fala, é mesmo? Não, não está lá não, está na palavra. Verso 20, por favor. Leia. Em cadeias, embaixador é uma pessoa importante, mas ele estava como? Escravo, aprisionado, ele estava preso. Continue. Como me cumpre fazer, ou seja, é uma obrigação. Eu preciso fazer. Agora, duas coisas ficam claras ali, que o apóstolo Paulo é maravilhoso. Ele diz assim, você se tornou uma pessoa importante, repita, eu sou uma pessoa importante. Mas agora a importância que eu tenho está em Cristo. Vamos lá? A importância que eu tenho está onde? Tem alguma importância sem Cristo? Você é alguma coisa sem Cristo? Você é uma pessoa feliz sem Cristo? Você é uma pessoa bem resolvida sem Cristo? Você é uma pessoa bem sucedida sem Cristo? É o que está ali. É o que está ali. Então a pessoa chegou na igreja, ela quer olhar para o irmão Jorge, que é um empresário autônomo, com todas as limitações dele, mas ele precisa ser bem sucedido. À medida da possibilidade, próximo. Com um pouquinho mais de graça, cheio de dinheiro. Recebe? Isso. Bota assim. Fala, Jesus é para mim. Você compreendeu o que está falando ali? Cada um é um embaixador em Cristo. Cada um tem importância. A irmã Rita faz faxina. Melhor faxineira, se vocês precisarem, sempre me serviu a igreja. Se você precisar, convida a irmã Rita que você vai gostar. Ela precisa ser bem sucedida, próspera. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? As pessoas têm que chegar aqui e ver as pessoas aqui felizes no que elas estão fazendo nessa terra. Elas precisam te ver feliz no que você está fazendo nessa terra. Hoje eu falei para a Rebeca, irmão Nilton, que eu te vi andando. Eu falei, Rebeca, como que teu pai anda? Ela, papai deve ter uma porção de dinheiro guardado da passagem lá no cartão dele. Só vai a pé, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ah, falei com a
Camille, é isso aí, com a Camille. Ele precisa ser Newton. Trabalha como porteiro, bem sucedido. Em tudo que ele fizer, ele precisa ser o quê? Bem sucedido. Você está entendendo o que está dizendo? Aí você pega a pessoa, ela chega, olha para o Newton e diz assim, não, eu não quero esse crente ser crente assim não, não é pelas questões morais não, é porque ele não consegue traduzir o que Jesus é na vida dele, nas atividades que ele faz aqui nesse mundo, por falta de quê? Conhecimento da palavra, ousadia, relacionamento e intimidade com Deus. É os versículos anteriores. O diabo começa a tomar conta do seu ambiente de trabalho, aí você chega e diz assim, pastor, estou lá há quantos anos? 10 anos. O Newton, não aguento mais. Toda vez que eu chego, tem mais de 10, né, Newton? Quanto? 15. Toda vez que eu chego, tem um que larga a lixeira fora do lugar. Por que aquele infeliz larga a lixeira fora do lugar? Para tirar a tua paz, rapaz. Você sem paz, você esquece que você está com Cristo, que a palavra de Deus está no teu coração. Não é assim? Aí do nada o Newton chega em casa para a Sandra e diz, Sandra, pedi conta. Meu amor, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho nem como fazer nada. Mas ele está na gota, irmão. Sabe o que é um homem na gota? Sabe? Qualquer coisinha transborda. Um ser humano, quando ele está no seu limite, um vento, acabou, transbordou. Mas ele não teve a percepção espiritual que tudo aquilo era para tirar o que do coração dele? A paz, a alegria, a palavra de Deus que é semeada, a graça de Deus que é dada. A graça é graça, tá, irmão? Graça é favor. Deus acorda com a gente já nos fazendo favores. E a gente perde o favor por causa de um infeliz enviado do inferno que está lá a serviço do diabo para tirar a tua paz. Só acontece comigo e com Valmir essas coisas, irmão Valmir? Comigo, Valmir e a irmã Michele? Comigo, Valmir e o irmão Galego? É, Galego? Não. Acontece com todo aquele que quer estar na presença do Pai. O próximo versículo, e finalizo, diz assim. Perdão? Travou. Eu vou ler aqui. Tiquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, presta atenção na leitura e na entonação e nos destaques que tem sido dado na leitura para você entender o negócio que é espiritual. Tiquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, lhes informará tudo. Ou seja, Paulo escreve a alguém transmite o recado. Amém? Concordam? Como alguém vai transmitir um recado que não acredita? Esse cara aqui tinha alguma coisa extraordinária nele. Vamos ver quais foram. Essencialmente, as coisas extraordinárias para o apóstolo Paulo mandar um documento para ele e ele ensinar na igreja. Para que vocês também saibam, e voltou. Obrigado, irmã Cris. Irmão amado e fiel, ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Verso 22. E eu estou enviando a vocês com a finalidade, agora leio, para que conheçam a nossa situação e para que ele faça o quê? É o Espírito Santo que consola? Ah, irmão, para aí. Teu problema não é no céu, teu problema é aqui. Lê ali. Ele escreve para Tiquico, dá orientação a Tiquico, e Tiquico é que tem a obrigação de quê? Consolar. Ou eu estou enganado com o que eu estou lendo? Por que você está espiritualizando uma coisa que é Deus dando à igreja para fazer? Versículo 20, por favor. 20.
pelo qual sou embaixador em Cristo, encadeço para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Entendeu, Tiquico? Entendeu, Newton, Lucas, Jorge? Entendeu? Entenderam? Entenderam? Beleza. Versículo 21. E para que saibam o que eu estou fazendo, Tiquico, o irmão amado, fiel ministro do Senhor. Aí ele confia o que é ele que está fazendo com Tiquico. Ele confia a Tiquico para fazer o quê? Versículo 22. E eu estou enviando a vocês com a finalidade para que conheçam a nossa situação e para que ele console os corações de quê? A pessoa chega, eu, você, todos nós temos que estar aptos aqui para fazer o quê com quem chega? O quê? Consolar. Consolar é chorar junto, é sorrir junto, é caminhar junto, é adorar junto, é disciplinar junto. Não, pastor, isso aí é obra do Espírito Santo. Irmão, para de espiritualizar uma coisa que Deus mandou a igreja fazer. Nós só podemos fazer porque temos. Amém? Amém? Se temos e não fazemos, seremos cobrados. De alguma maneira, isso vai refletir na tua vida. De alguma maneira, isso vai refletir na tua casa. Falta de intimidade com Deus, falta de ousadia, falta de compromisso com a palavra, vai trazer resultado negativo para a tua vida. Simples assim. Faça uma vez que você vai entender o resultado e vai começar a fazer mais um, mais duas, mais três, mais quatro, mais cinco. Quando você vê, você fala assim, Senhor, virou um hábito. Eu estou aqui preocupado com o Trindade. Amanhã preocupado com a irmã que está atrás do Trindade. A Denise. E depois com o pastor Jorge. Dá tempo de eu me preocupar com o meu problema? Estou preocupado com o problema, com o consolo do Pedro, da Michele, da Janaína. Não é Janaína não, é Jaqueline. Dá tempo? Quando você está preocupado com a sua menininha, que ficou doente essa semana. Laurinha. Dá tempo de você se preocupar com você? Não. E aí o que acontece no mundo espiritual? Deus toma conta de você. Deus não vai tomar conta de quem senta no banco, cruza o braço e diz assim, problema é teu. Deus não vai tomar conta dos teus problemas se você não consegue tomar conta do problema das pessoas. Isso não é uma opção. Orai uns pelos outros é opção? É opção? Orai uns pelos outros é opção? Não, não. Levai os cargos uns dos outros é opção? Levar cargo quer dizer, quando tiver pesado para o irmão, eu botar nas minhas costas. É opção? Caminhai uns com os outros. Se possível for, tendes paz com todos os homens. Se possível, quer dizer que ainda em confusão, guerra, a gente tem que andar junto. Está escrito isso. E a consequência disso para a igreja, quando as pessoas chegam, poxa, lá é um ambiente tão agradável, gostoso. As pessoas querem ficar num ambiente assim. E elas ficam. Você, por alguma razão, está aqui, porque alguma coisa que está aqui te interessa. Senão você não ficava. E eu peço a Deus que o que está hoje, agora, no seu coração, o seu interesse seja, não, eu vou começar a fazer isso. Eu vou finalizar. Porque o texto já acabou também. Versículo 23. A galera do louvor pode já subir. Versículo 23.
paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verso 24, finalizando. A graça esteja com todos os que assim sinceramente amam o Senhor Jesus Cristo. Acho que você deveria reler esse versículo de pé. Por favor, fique de pé. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Repita comigo. Amar o Senhor sinceramente começa quando eu amo o irmão. Começa quando eu amo o irmão. Começa quando eu amo a irmã. Isso é amar o Senhor. Amar o Senhor lá no céu é mole. O céu não tem problema nenhum. Mas quando você começa a amar o outro, você se envolve com o problema do outro, você se envolve com a necessidade do outro, você se envolve com o que o outro está passando, com as dificuldades espirituais que ele está vivendo. Aí o diabo fala assim: vou arrumar um problema para ele, porque ele é um problema para mim. Porque quando a igreja faz isso, a igreja cresce. Naturalmente. Quando a igreja tem ousadia, pratica a palavra, Deus acrescenta à igreja os que precisam ser salvos. Eles virão, porque tem ousadia, tem fé, tem poder, tem autoridade, tem pessoas comprometidas umas com as outras. Não é comprometida porque a gente vai para o céu, não. É comprometidas porque aqui a nossa luta não é contra carne nem sangue. A gente sabe que a nossa luta é contra os principados e potestades espirituais. E por tudo isso, nós louvamos ao Senhor pela tua vida, para que você nos ajude, para que você possa envolver-se mais, dar mais, entregar mais a sua vida na obra do Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor.